Muito obrigada. É isso aí. Boa tarde a você que nos assiste, que acompanha o nosso congresso. Esse é um congresso que vem para complementar subsidiar todo o trabalho na educação. E hoje, não diferente das outras mesas tão importantes, tão envolventes que nós recebemos, nós temos aqui o Leonardo Rabelo, professor com formação em História e Psicopedagogia, especialização em Educação para a Infância. Desde 2008, o professor Leonardo atua na área educacional, possui experiência em diferentes setores da instituição escolar, desde a educação infantil ao ensino médio, como professor, gestor pedagógico e mentor de iniciativas de formação para professores inovadores. Foi coach pedagógico do UNO, atuando em mais de 70 escolas, e atualmente é supervisor pedagógico do projeto UNO Educação. Seja bem-vindo, professor Leonardo, e hoje com uma palestra tão importante para todos nós, quando a gente fala da experimentação para aprendizagem significativa. Nós, educadores, que já estudamos tantos educadores tão importantes, sabemos da importância dessa experimentação, da vivência, do concreto, e aí, com você a palavra agora para nos orientar. Muito obrigada pela presença, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas, gestores, professores, obrigado pelas palavras da introdução. Espero que esse nosso bate-papo aqui hoje ele seja bastante significativo, pois se vamos falar de aprendizagem significativa, precisa fazer sentido também. Então, de primeira mão, agradeço por esse espaço de vez, esse espaço de voz, e que vocês que estão aqui nos assistindo nesse congresso, que é tão importante nesse momento crucial que a educação está vivendo, possam sair daqui com bastante reflexões, com bastante anotações e com bastante perguntas também. Então, Osvana, muito obrigado pela introdução e aqui por esse momento de fala nesse congresso que é tão importante para todos os educadores que estão nos assistindo. Pode começar? Pode iniciar? Vamos falar um pouquinho, então? Então, vamos embora, vamos tocar esse bate-papo, essa conversa, porque eu tenho certeza, viu, Léo? A gente tem muita dúvida, muito conhecimento para ainda descobrir, para aprender, e nesse tempo que nós estamos vivendo, né, ainda que à distância, ainda que de forma remota, a gente sabe o quanto essas experimentações são importantes para os nossos alunos e qual é a diferença que podemos fazer na prática educativa que nós precisamos e queremos de êxito para hoje. É com você, Léo. Muito obrigado. Eu pedi o pessoal da produção, então, para colocar a primeira tela para a gente começar. Então, já olhando para o título de hoje, né, sobre experimentação para aprendizagem significativa, eu já começo aqui com uma reflexão nessa tela, né? Então, a pandemia, trazendo num recorte agora da pandemia, nós precisamos parar um pouco, né? De vez em quando é essencial parar, olhar um pouco para a gente, olhar um pouco para o nosso entorno, olhar para tudo que está acontecendo para entender de fato do que a vida é feita e qual é esse contexto da vida que temos hoje. E faz-se necessário agora também olhar para a escola nesse sentido. Eu acredito que todos os gestores e professores que estão aqui, lá no começo, há 6 meses atrás, precisaram minimamente parar e olhar para esse sentido, né? Qual é o sentido da nossa escola? Qual é o propósito dessa escola? E como é que essa escola conseguiu reconfigurar a sua missão, se adaptar tão rapidamente a um cenário bem complicado e, mesmo assim, continuar tendo sentido, continuar tendo significado para a aprendizagem dos nossos alunos, né? De todos que fazem parte. E aí esse título ele nos faz um convite também a perguntar, porque o que pode fazer sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa e pode não fazer sentido para outro estado. Se nós formos ampliar essa discussão numa escala global, essa escola com significado, com sentido, com um movimento que desenvolve pessoas, e aí não só mais estudantes, porque nós, professores, familiares, todos foram impactados com essa vida que virou uma grande escola nesse contexto. Então, já nesse primeiro momento, eu deixo essas perguntas para nós pensarmos. Antes de falar de teorias de aprendizagem, antes de falar de metodologias, antes de falar de todo esse contexto, nós precisamos ter perguntas. São as perguntas que movem a escola. São as perguntas que movem as mudanças que nós vamos fazer
ou não na nossa prática educativa para continuar movimentando a educação do nosso país. E aí tem um fato curioso, que eu gosto bastante das perguntas, eu valorizo bastante esse movimento. Vocês já pararam para pensar quantas perguntas uma criança de até 5 anos ela é capaz de fazer em um único dia? Teve uma pesquisa super interessante que diz que uma criança de até 5 anos ela é capaz de fazer 500 perguntas no dia. Quem tem filho nessa faixa etária sabe bem como é essa questão do porquê, essa questão da curiosidade das crianças. Quando elas vão crescendo, tem uma outra pesquisa britânica que faz uma média até crianças de 10 anos, que essa capacidade ela vai para umas 300 perguntas elaboradas dentro do dia. E você, gestor de escola, você, professor, quantas perguntas você tem se feito durante esse contexto pandêmico que nós estamos vivendo nesse momento? Quais são as perguntas que têm nos incomodado, que têm nos inquietado, que têm provocado mudanças ou não? Então, essa minha fala de hoje, essa palestra de hoje, essa conversa, ela tem como elemento principal esse movimento das perguntas. Porque para uma aprendizagem significativa, nós precisamos ter boas perguntas. E as boas perguntas podem mudar muitos contextos. E aí, na minha próxima tela, eu trouxe para a gente discutir um pouquinho o significado. Então, se nós vamos falar de aprendizagem, vamos falar de experimentação e de aprendizagem significativa, é interessante olhar para esse contexto do significado dessas palavras. Então, o que significa a aprendizagem, ação, processo, o que envolve esse momento? A aprendizagem exige prática. E quando você olha para o significado também da palavra experimentação, vamos encontrar ali um contexto que exige uma ação, que exige uma prática. E aquilo que faz sentido, como gerar sentido, o que uma coisa está relacionada para outra. Então, quando olhamos para essas 3 palavras e para o contexto do significado delas, nós percebemos que uma coisa não consegue andar sem a outra. E aí, olhando para esse significado dentro do movimento pandêmico, quais foram as experiências que nós vivemos até hoje e que tipo de aprendizado nós conseguimos retirar delas? Qual é o significado, o que a pandemia tem de fato aí dentro dessa aprendizagem que está acontecendo de forma muitas das vezes remota e emergencial? Que significado nós estamos tirando para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento dos nossos alunos? Então, é importante pensar no significado dessas palavras para entender o que de fato é uma aprendizagem significativa e o que é, de fato, um movimento que tem sentido em tempos tão confusos como esse que nós vivemos agora. Na próxima tela eu tenho uma provocação também que é importante. Antes de falar de aprendizagem e de aprendizagem significativa, eu preciso pensar, como é que nós aprendemos? O que nós tínhamos como referência de aprendizado? Olhando para a boa base de escolas, olhando para o contexto do Brasil, nós ainda temos uma percepção de aprendizado, uma percepção dos alunos aprendendo dentro de uma sala, ainda com um professor que conduz 70%, 80% de todo o processo metodológico com os estudantes. Tínhamos um movimento de olhar a aprendizagem pensando que a escola era um lugar apenas físico, um prédio dividido em turmas, salas, classes, faixa etárias, e todo um movimento que culturalmente, para aprender, nós precisaríamos de mais movimentos expositivos e menos momentos que fossem colaborativos. E aí essa pergunta aqui ela é bem provocante nesse sentido, de se eu vou pensar práticas, eu tenho que pensar primeiro como que eu aprendo, o que tem nesse movimento do aprender. E aí, olhando também para a aprendizagem, talvez com respostas da neurociência, né, como que o nosso cérebro funciona, como nós recebemos uma informação, processamos essa informação e transformamos ela em aprendizado. E a outra tela diz um pouco sobre como ensinamos. Eu acho que aqui, talvez, nós temos um grande choque dessa questão do como ensinamos, porque, minimamente, nós ensinamos
através de um currículo que estabelece conteúdos para diferentes idades, até o aluno completar o fechamento de um ciclo da educação básica. Nós ensinamos ainda com a necessidade de ter sempre um norteador, de um mediador ali, de uma pessoa que detém esse conteúdo e que transmite ele muitas das vezes. E tem uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, né, junto com a ONU, falando sobre os impactos da Covid, que diz que mais de 91% dos estudantes do planeta foram impactados por esse movimento das aulas emergenciais remotas, né? Nós temos aí 1,5 bilhão de estudantes em mais de 180 países que meses atrás ficaram extremamente impactados por essa mudança de paradigma da relação da aprendizagem com o ensino ou ensino-aprendizagem, né? A maneira com que eu aprendo, a maneira como que o professor ensina. Isso impactou de maneira drástica todo esse cenário das escolas. E aí, andando um pouquinho mais para a próxima tela, nós temos uma imagem que reflete bastante o movimento que nós estamos vivendo agora. Quando eu penso em aprendizagem significativa, essas 3 fotos nos fazem pensar. A grande maioria das nossas escolas não estava preparada com todo o suporte para fazer uma aula emergencial remota nesse contexto. Ninguém estava preparado para o movimento pandemia, nem a escola, nem nenhuma outra área. Os professores, né, nós professores, não tivemos muito preparo para colocar esse movimento de aulas remotas funcionando. O tempo foi muito rápido, ninguém aqui conseguiu fazer uma pós-graduação, fazer um estudo, planejar meses para depois essas aulas remotas, esse novo contexto de sala de aula, ele acontecer de fato. As famílias também não estavam preparadas e muitas estavam afastadas desse acompanhamento do aprendizado dos próprios filhos, o que gerou muito desgaste nesse primeiro momento. E aí a minha pergunta para essa tela é, olhando para as nossas práticas da escola, será que essas práticas que estamos desenvolvendo durante a pandemia, que desenvolvíamos antes da pandemia, será que de fato elas proporcionavam experiências para que essa aprendizagem fosse significativa? E aí eu não tenho só esse lado negativo desse primeiro momento em que a pandemia impactou as escolas, impactou as famílias com tudo isso, né? Eu tenho também um lado positivo de olhar para esse contexto dessas 3 imagens e perceber o quanto esse movimento de agora, ele despertou tanto em nós professores, quanto nos alunos e nas famílias, um pensamento mais crítico. Foi preciso muita criatividade, originalidade para colocar essas aulas de pé. A resolução de problemas complexos, que nós lemos lá no Fórum Mundial Econômico, que diz das habilidades do professor, né? O nosso palestrante estava falando sobre agora a aprendizagem socioemocional, como é que o professor desenvolve tantas habilidades, essa flexibilidade cognitiva de ter que elencar que assuntos eu escolho para essa aula que são mais importantes, esse trabalho em equipe. A escola, os professores foram super-heróis, porque o trabalho em equipe muito fortemente ele aconteceu nesse contexto, e isso também entra dentro do nosso tema para falar sobre aprendizagem significativa através de experimentação. E vários outros pontos que nós poderíamos delimitar dentro dessa sala de aula, que hoje está nesse movimento que nós temos o remoto emergencial, mas também já temos um retorno, já temos um movimento pensando aí num contexto híbrido para essa escola funcionar. E aí eu tenho uma outra pergunta na próxima tela que nos faz pensar em modelos. Poxa, mas diante de tudo isso, Léo, que você está trazendo para a gente, qual é o modelo educacional que amplia a oportunidade de aprendizagens? Eu estou falando num contexto pandemia porque é o contexto que nós vivemos agora, mas essa pergunta, ela cabe para diversos cenários dentro da escola. Nós tivemos um momento de dúvida, que olhamos para as nossas práticas, olhamos para os modelos que temos dentro das nossas instituições e começamos a resignificar isso, começamos a pensar
dentro dessas dúvidas, o que de fato seria um movimento dentro da minha escola, mesmo que remoto, para continuar o desenvolvimento de competências essenciais. A dinâmica da sala de aula precisou mudar, as adaptações curriculares precisaram acontecer, mudanças no modelo de avaliação também foram essenciais para que esse modelo pensado pela escola agora funcionasse, e essas mudanças principalmente nessa relação do ensinar e do aprender. E nós temos uma resposta aqui na próxima tela, que é sobre como nós aprendemos. E aqui nós temos uma outra interrogação. Nós aprendemos por interação. Nossos alunos não aprendem por instruções. Eles não aprendem apenas por comandos. Eles aprendem por interação. Isso aqui gerou um grande impasse no primeiro momento. Porque se nós aprendemos por interação, como que nós vamos aprender por interação? Na próxima tela tem uma outra pergunta. Como que nós vamos considerar interação se nós estamos num momento de isolamento? Primeiro momento da escola, a gente ficou bem preocupado com isso. As crianças não vão aprender, essa era a fala das famílias. Nós, professores, também ficamos com dúvida se essa aprendizagem ela ia acontecer com tudo que estava mudando naquele cenário, né? As paredes foram retiradas e como que nós vamos fazer esse movimento continuar. Então, o professor ficou preocupado se ele teria condições de ensinar esses alunos e uma preocupação geral que esse conteúdo também não ia mais fazer parte ou que essa criança ia ficar com uma defasagem, esse jovem ia ficar com uma defasagem muito grande dentro de todos esse contexto. E aí, pensando dentro desse movimento do jovem nesse momento online, o que nós podemos considerar como interação? Se eu estou dizendo que a aprendizagem ela acontece por essa interação, vocês concordam comigo que esse jovem que está, por exemplo, com fone de ouvido, ouvindo a aula, mas ao mesmo tempo ele está olhando para a tela, ele está interagindo com os colegas, anotando, no celular do lado ele está online com a namorada, que está em uma outra aula, e ele está interagindo e construindo nesse ambiente virtual. Uma questão também importante dessa interação, como foi a interação com os professores da educação infantil, por exemplo, no primeiro momento em que começamos a fazer as aulas online com essas crianças? Qual foi a resposta das famílias e a resposta das crianças a esses diferentes estímulos? Um outro exemplo de interação também eu gosto de dar e de habilidades que nós não prevíamos ser desenvolvidas. Alunos do ensino médio se reúnem para fazer uma prova que é online, mas eles se reúnem numa chamada e eles começam a discutir uma prova de língua portuguesa. Vocês imaginam 5 alunos do ensino médio discutindo uma prova de língua portuguesa durante de um tempo maior que 2 horas, fazendo essa prova junto. Então, os níveis de interação, as interações também sociais, elas se configuraram de uma outra forma, mas nós não deixamos de interagir. É claro que boa parte do contexto da interação foi comprometida, sim, porque nós não estamos em espaços públicos, nós não estamos em espaços compartilhados por conta do isolamento. Mas uma série de práticas que a escola desenvolveu nesse movimento, elas se tornaram significativas porque é o nosso contexto, é o nosso momento atual. Então, aprendemos por interação e essa interação continua acontecendo mesmo que em momentos virtuais. Eu vou pedir para passar para a próxima tela, que tem uma palavra aqui que também classifica muito esse movimento que nós estamos vivendo na escola nesse momento, né? Se pensarmos, por exemplo, no contexto do mundo VUCA, já faz muito tempo que nós ouvimos falar do mundo VUCA, né? Nós ouvimos dizer que esse mundo é incerto, esse mundo é ambíguo, volátil, só que nós achávamos que isso estava muito distante. A escola, muitas das vezes, ela tem um tempo maior de se acomodar dentro de algumas inovações e de mudar algumas de suas práticas. E aí nós esquecemos que esses cenários, que muitas das vezes eles são considerados impossíveis, nós somos resistentes a algumas mudanças que achamos impossível, nós esquecemos que o impossível ele não existe. E está aqui. Nós estamos num congresso virtual, nós estamos com aulas virtuais, nós estamos com escola repensando todas as suas práticas. E aquilo que 6 meses atrás
era considerado como uma prática consolidada, ela precisou ser repensada, ela precisou ser modificada. Essa outra imagem, ela classifica esse movimento agora, né, do que é de fato, será que é possível de fato construir experiências significativas nessa escola que sai do espaço físico? Então, a primeira questão que a gente precisa discutir quando pensamos em aprendizagem através de experiências é que a escola, ela não é um prédio, ela não é um prédio fixo. A escola precisa ser enxergada como uma instância social. E se ela é uma instância social, todos os indivíduos que fazem parte dessa escola podem aprender em diferentes tempos, em diferentes espaços, em diferentes situações de aprendizagem, desenhadas com uma intencionalidade pedagógica coerente, uma intencionalidade pedagógica baseado em um modelo que faz sentido para aquelas pessoas. Então, essa imagem, ela nos faz pensar sobre essa escola que é representada dentro do mundo VUCA. Então, a escola também passou a fazer parte desse momento. Falar de educação infantil em relação à tecnologia é quase ambíguo agora, você discutir as crianças em frente à tela, as crianças tendo experiências de aulas síncronas, assíncronas tão pequenas, né? Olhar para esse contexto algumas crenças que eram enraizadas dentro da instituição, um tanto quanto mais tradicional, elas foram devastadas também com esse momento da pandemia. O novo e o velho professor, as habilidades que nós desenvolvemos, a inteligência artificial também está representada nessa tela, que é uma realidade constante, é uma força que muda a nossa sociedade e vai continuar mudando nos próximos anos, né? Parece que nós, em 6 meses, nós mudamos de uma forma que demoraríamos 7 anos para fazer algumas mudanças. Essa imagem me traz mais uma reflexão para vocês sobre aprendizagem significativa, sobre a questão de trabalho com dados. Olha o quanto nós trabalhamos agora num ambiente virtual que exige análise de dados para tomada de decisões, para transformações. Então, a escola produz muito conteúdo, a escola muda esse conteúdo, e todo o cenário que nós vivemos hoje é um conteúdo que faz parte de todo esse contexto da escola. E aí, qual é o modelo? Na minha próxima pergunta, eu volto nessa questão do modelo. Eu agora mudei um pouco a pergunta, vocês vão perceber. Qual é o modelo educacional que consegue ensinar novas habilidades? Eu já não estou falando de conteúdo, porque o acesso à informação, o acesso ao conteúdo, ele hoje é livre. Quando eu falo de habilidades, eu estou falando de um conjunto de situações que, de fato, essas crianças vão produzir em cima delas. E aí, na próxima tela, tem 2 exemplos de aprendizagem, né? Na próxima tela, eu coloquei uma provocação sobre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. Então, Ausubel me ajuda um pouco aqui a falar sobre isso, sobre essa questão de uma contribuição que ele fez, né, dentro da psicologia, olhando para como ampliar os campos de atuação dessa aprendizagem significativa. Quando eu olho para uma aprendizagem mecânica, é aquela nossa famosa aprendizagem com base na decoreba, com base na memorização. Não que a memorização não seja importante, ela é extremamente importante para a aprendizagem. Mas quando eu tenho naquela minha tela a provocação de uma aprendizagem mecânica versus uma aprendizagem significativa, essa memorização, por exemplo, que o aluno precisava aprender sem entender ou compreender bem o significado, o porquê daquilo que ele estava aprendendo, essa aprendizagem era quase que de uma forma arbitrária. Então, isso foi trabalhado durante muito tempo na escola, os alunos produziam mecanicamente da mesma forma que o professor falava, da mesma forma que estava escrito no livro, sem considerar uma interpretação que fosse própria, uma interpretação que fosse da sua cultura, do seu aspecto social, do seu convívio e de todas as relações que permeiam aquele ambiente. E já a aprendizagem significativa, e aí, segundo Ausubel, também tem alguns pontos que eu elenquei na tela sobre essa aprendizagem significativa, nós valorizamos principalmente o conhecimento prévio desse aluno. Então, esse aluno tem um conhecimento prévio, e a partir desse conhecimento prévio, ele consegue fazer construções significativas.
e isso traz alguns elementos que, na teoria deles, são pontos-chave, como, por exemplo, o interesse dos alunos. Nós reclamamos que os alunos são desinteressados, os alunos não abrem mais as câmeras, os alunos não querem mais participar. Mas aí, vamos trazer para a gente. Será que o modelo, será que a prática que nós estamos desenvolvendo com aqueles alunos, ela é uma prática que desenvolve interesse? Ela é uma prática que chama atenção? Então, desse trabalho de conhecimentos prévios, Ausubel também fala muito da questão da pergunta. A aprendizagem precisa começar pela pergunta. Eu já fui professor de educação infantil e o que me incomodava foi o que me fez ser professor. O que me incomodava foi o que me fez ir lá para a educação infantil. Eu observava a aula de umas colegas que uma delas me marcou muito, que era sobre as estações do ano. E aí a professora sentava com uma roda, querendo a atenção de todas aquelas crianças pequenas que são maravilhosamente bem ativas, e ela começava a contar, porque o verão é a estação mais quente do ano, no verão nós vamos à praia, frequentamos a piscina, o verão tem o sol, ela falava a cor do sol, ela falava do cuidado das peles, e ela falava. A professora falava e aquelas crianças prestavam atenção, ou não. E a primeira coisa que eu fiz quando fui professor de educação infantil, dentro dessa questão de experimentação e aprendizagem significativa, foi levar para essa aula das estações do ano um filtro solar. Quando eu coloquei o filtro solar sobre a mesa, as crianças já começaram a falar do meu filtro solar. Uma falou, por exemplo, que ardia os olhos, então a mãe lá na hora de passar na praia, aquilo realmente arde os olhos. Uma outra criança falou de ficar vermelho, uma outra criança comentou que ela usava quando ia à piscina, por conta do sol, e eu comecei a trazer vários elementos, vários exemplos para essas crianças que estavam ali discutindo. Eu não precisei falar sobre verão, eu não precisei falar sobre o sol, não precisei falar da cor, da água, eu não precisei falar. Eu apenas mediei aquela situação através de boas perguntas que, de fato, fizeram ali um movimento significativo. E o retorno que eu recebi dessa avaliação foi uma chuva de recados na agenda, aquela época ainda era agenda de papel, né, que os pais escreviam na agenda de papel, de quão significativa foi a aula, porque as crianças chegavam em casa falando da importância dos cuidados, do sol, das estações. Então, nessa tela aqui que vocês estão vendo alguns pontos, né, de Ausubel, nós podemos discutir um pouco sobre isso, né, sobre a figura de segurança do professor, sobre essa questão do que precisa ser construído pelos próprios alunos. Então, se eu estou falando de experimentação, não sou eu que entrego todo o passo a passo para essas crianças, não sou eu que desenho esse processo metodológico, eu deixo também com que essas crianças tenham participação, com que esses jovens tenham essa participação. A aprendizagem contextualizada, que acho que também é um dos pontos que eu coloquei aqui na tela, sobre esse contexto, é extremamente importante também, para que você tenha um contexto real, um contexto ativo, um contexto que a criança ou adolescente consiga levar para dentro da sua vida, da sua realidade, do seu cotidiano. Então, é uma contribuição de alguns elementos que nós precisamos prestar atenção para que esse processo cognitivo da aprendizagem, ele seja significativo, ele tenha mais impacto sobre essa forma de como eu ensino e de como eu aprendo. E tudo que eu estou falando agora, muito embora foi construído num momento em que nós não estávamos em pandemia, vocês percebem que esses pontos que estão na minha tela, eles são super possíveis de ser alcançados dentro de aulas virtuais, dentro de espaços remotos, tanto de forma síncrono como síncrono também. Na próxima tela, eu tenho uma série de outras pessoas que são super importantes, que nós podemos discutir aqui também dentro desse campo. Quando eu vou colocar Vygotsky, por exemplo, que vai falar de toda a interação com o meio, se eu estou falando de aprendizagem por experimentação, pressiona, observa, aperta, toca, baixa um arquivo, testa um aplicativo, configura uma sala online, tem todo um vocabulário, todo um contexto de experiências digitais que também entram aqui. As crianças em casa menores, por exemplo, transformaram suas casas num verdadeiro território de aprendizagem, em que elas exploravam todos os cômodos, todos os objetos, né? A família acabou entrando nesse meio também, participando, não só orientando, mas participando. Então, eu posso trazer Vygotsky para falar um pouco dessa questão, dessa interação que acontece com o ser humano e com o meio ambiente.
Na próxima tela também, eu acredito que eu trouxe Piaget sobre esse movimento da criança que vai construindo aí seus conhecimentos de maneira muito natural através das suas descobertas. Eu trouxe até o exemplo do filtro ali, que elas foram descobrindo. Eu tenho numa próxima tela, por favor, outro pensador que também ajuda, Gardner, por exemplo, que vai trazer a questão das inteligências múltiplas, né? Se eu tenho crianças que aprendem diferente, que têm habilidades diferentes, como lógico-matemática, linguística, eu destaco agora, por exemplo, um ponto bem importante que é a inteligência interpessoal, a capacidade de lidar com todos, a capacidade de lidar com o outro e com tudo que está acontecendo, faz muito sentido agora nesse movimento. Se eu não me engano, o próximo da minha lista aí da tela, por gentileza, você pode trocar, por favor. Eu acredito que é Vallon, que eu coloquei aí também, que faz parte desse contexto. Perrenot, que eu também trouxe numa tela, que fala sobre o desenvolvimento de habilidades e competências, e aí nós podemos discutir Perrenot nessa mobilização de pequenas habilidades que geram competências, né, que geram competências maiores. Nós podemos trazer BNCC para esse contexto de fala, de aprendizagem significativa também. Goleman, que é um outro que eu coloquei nessa tela também para apresentar para a gente, que ele vai trazer exatamente essa questão socioemocional. Ele vai trazer esse movimento de como que nós desenvolvemos esse lado socioemocional para, sim, termos aí crianças e jovens que conseguem lidar com todo esse cenário conflituoso, lidar com esse mundo moderno e conseguir também trabalhar para preservar essas relações e construir relações que sejam significativas. E aí nós entramos numa tela que, dentro desses pensadores que discutem essa aprendizagem significativa e que podem ser colocadas no conjunto, eu olho para todos eles e só consigo pensar na BNCC. Só consigo olhar para esse desenvolvimento integral. Note que cada contribuição que eu coloquei aqui agora, ela fala de um recorte desse desenvolvimento integral. Então, quando eu olho para a base, quando eu olho para o desenvolvimento integral, quando eu vejo as competências e habilidades, né, esses aspectos sociais, psicológicos, pedagógicos, afetivos que a criança precisa desenvolver, a base nacional é um pontapé inicial para nós professores, para nós gestores que estamos reconfigurando, desenhando essa escola. E não é só fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e adequar as nossas matrizes de planejamento ou engavetar um documento que fala que o nosso PPP está alinhado com a BNCC. A BNCC, ela envolve ação, ela envolve experimentação. E por isso que eu trouxe essa tela aqui para contribuir também com esse tema. No próximo slide, eu tenho a provocação, né? Vocês devem estar pensando, Leonardo, você trouxe várias ideias de vários pensadores, mas isso é muito legal. Às vezes a gente ouve até falar assim, o professor fala assim para a gente, isso é muito bonito na teoria. Mas e na prática? Como é que eu coloco isso na prática dentro da sala de aula, dentro dessa escola que está super diferente hoje? Para responder essa questão da prática, eu tenho uma outra tela aqui que diz assim, tudo começa com um problema ou uma questão desafiadora, que não tem uma resposta fácil e que estimule a imaginação. Quando a pandemia começou, você tinha um problemão na mão. Você tinha uma questão desafiadora que você não tinha resposta nenhuma para ela. Olha para você agora, 6 meses depois. Olha para você, professor, que precisou descobrir como é que você gravaria uma videoaula, como é que você faria um conteúdo de qualidade virtual, como é que você conseguiria dar conta, porque essa é a palavra, dar conta de gerenciar suas emoções, gerenciar sua energia e gerenciar aprendizagens, porque a base desconstrói essa ideia de gerenciar conteúdo para gerenciar aprendizagens. E aí essa provocação, ela me traz um olhar que eu preciso pensar o porquê, o como e o que fazer. E aí, num campo prático, dentro de um campo prático, nós vamos entrar na questão da próxima tela sobre aprendizagem baseada em projetos. E aí eu vou ouvir assim de vocês, Leonardo, mas a minha escola já trabalha por projetos. Nós já fazemos muitos projetos. Só que nós temos um pequeno ajuste para fazer nessa fala sobre aprendizagem baseada em projetos.
geralmente ela é um evento. Geralmente, trabalhar com projetos é um fato isolado, é um projeto mensal, é um projeto que acontece numa data comemorativa, é um projeto que simboliza algo. Mas quando eu coloco a abordagem baseada em projetos, que dá aprendizagem baseada em projetos, você consegue encaixar uma série de metodologias ativas, eu tenho um ciclo aqui de trabalho que essa parte, por exemplo, de aprendizagem baseada em projetos, na parte central de desenvolvimento dele, nós temos uma participação mais ativa desse estudante. Então, o projeto, ele já nasce de uma questão desafiadora. Ele nasce de uma entrega que eu não vou comentar com as crianças tudo sobre o verão. Eu trouxe uma questão desafiadora para elas, para que elas fossem buscando elementos dentro ali da minha sala de aula e dos espaços que eu tinha dentro da escola, para fazer uma pesquisa, uma investigação, para levantar as ferramentas. E o bacana da aprendizagem baseada em projetos é que nós podemos trabalhar com o que nós temos. Se nós temos ferramentas tecnológicas de alta performance, maravilha. Se nós não temos essas ferramentas, também é possível. Nós podemos trabalhar com o ponto de partida que nós temos com os nossos alunos. E esse percurso que você dá voz, escolha, para que eles tenham esse movimento de autenticidade, passar por todas essas etapas, até envolvendo o movimento de crítica e revisão, dele olhar para o processo de aprendizagem que ele está construindo com os colegas, ou talvez ali individualmente, e através de feedback dos professores, ele conseguir chegar num produto, ele conseguir chegar ali numa ideia central. Então, eu posso pegar simplesmente um pacote, um recorte de algumas habilidades que eu desejo alcançar com os estudantes, escolher uma temática, uma questão, um problema, e ir trabalhando essas etapas com o estudante, desenhando de modo que quando eu chego no processo de avaliação, eu tenho um processo de avaliação que foi construído diante da prática também, que foi construído com todos os participantes. Então, a aprendizagem baseada em projetos, de fato, é um caminho importante para esse trabalho com aprendizagem significativa e também a experimentação. Na próxima tela, nós temos aqui algumas etapas. Uma pergunta, desculpa, né? Volta na pergunta, por favor, né? O que acontece quando essa aprendizagem passa pelas mãos? Isso é uma provocação dentro do projeto. Não é só com as mãos de trabalhar dentro de uma sala maker. Experimentação não está só vinculado ao tocar objetos, a construir coisas. No mundo virtual, nós temos uma diferenciação do que seria essa experimentação aí também. Então, esse quadro de aprendizagens que eu trouxe agora, ele fala dessa parte dos projetos, né? Então, aprendizagem por experimentação. Notem que eu tenho aí os pilares da educação da Unesco, né? Vocês estão percebendo aí na tela que esses são os pilares. Eles não são para ficar na gaveta da escola, nem muito menos num quadro bonito na sala da direção. Eles precisam fazer parte do nosso planejamento. E olha como eu consigo colocar eles associado a algumas competências como empatia, comunicação, autonomia. E aí, olha o que eu estou trabalhando ali. Letramento tecnológico, resolução de problemas de forma criativa e projetos também. Então, competência é uma coisa que não se ensina. Não consigo ter uma aula para ensinar empatia. Não consigo ter uma aula para ensinar a resolver um problema complexo. Eu preciso criar situações, eu preciso montar um percurso metodológico ativo para que dentro dessas pequenas experiências, por mínima que elas sejam, o aluno comece lá na fala de Ausubel, usar o conhecimento prévio que ele tem, usar o interesse que ele vai ter naquele assunto para ir ampliando esse repertório, para ir trabalhando essa questão cognitiva da aprendizagem. Isso é BNCC. Isso é planejamento de uma aula que vai, de fato, desenvolver aprendizagem significativa. E aí, dentro desses 4 pilares, eu tenho que aprender a fazer escolhas, solucionar problemas, não confiar somente nos modelos pré-existentes, eu posso desenvolver um senso crítico, alunos realizando projetos em cooperação. Dentro da questão do aprender a ser, eu tenho inteligência, eu tenho criatividade, eu tenho a sensibilidade.
responsabilidade. Não tem como falar de aprendizagem significativa sem falar de responsabilidade. E dentro da questão ética também, né? Quando eu tenho todo esse contexto trabalhando dentro de um projeto, eu também venho com uma questão ética. No próxima tela eu tenho um exemplo do ciclo do projeto, então ele tem aí 4 etapas importantes. A primeira etapa de criação e planejamento, ela é feita em conjunto com esse professor. A segunda etapa de desenvolvimento, os estudantes podem arquitetar ali o caminho que eles vão trilhar para resolver essa questão. Essa manutenção, ela vem com um professor mais voltado para um designer ali dessa experiência, que vai monitorando, vai acompanhando, vai buscando aquele aluno que ficou para trás, vai trazendo um acompanhamento mais específico para os alunos que precisam de um pouco mais de atenção, e o encerramento, que é o momento em que você consegue fazer uma avaliação diagnóstica, que também é um elemento da aprendizagem significativa, em que todos os alunos podem também opinar. Eles não vão receber uma nota fechada, eles vão receber ali um movimento de análise e observação com esses ajustes feito do processo. Então, o que muda é uma avaliação para a aprendizagem e não para, de fato, fechar aí o que o aluno aprendeu ou não. E na última tela aqui, que eu quero trazer para vocês, para a gente abrir o espaço, esse impacto vai além da diversão. Tem pessoas, e até educadores, que pensam que o projeto é um momento de diversão. Às vezes até os alunos confundem, né? Até os alunos acham que é um momento divertido e que depois vai ter uma aula. Então, esses impactos dessa aprendizagem significativa com projetos, eles vão bem mais além disso. Eles vão de um encontro que deixa esse ambiente mais agradável, estimula esse aluno a ter um interesse maior pelas aulas, um interesse maior pela pesquisa. Então, é um movimento do aluno, com o aluno e para o aluno. E a escola, ela assume nessa aprendizagem por experimentação, ela assume o seu papel de gerenciar a aprendizagens. E a última tela é o primeiro passo. E sabe qual é o primeiro passo? Não tem uma receita. O primeiro passo é a minha última tela. Façam boas perguntas. Eu fecho com a mesma tela que eu abri. São essas perguntas que vão movimentar a sua aprendizagem significativa e que vão fazer esse aluno continuar aprendendo e tendo o prazer de aprender. E, é claro, muito planejamento para que tudo isso aconteça. Maravilhoso, Léo, maravilhoso. Eu amei, eu amei. Principalmente porque quando eu recebi, né, a apresentação sobre experimentação, né, e na aprendizagem significativa, a gente pensa, logo vem o que temos de receita pronta no mercado, principalmente hoje, cultura maker, né? Mas ao você colocar sobre a fundamentação, e aí eu me lembro que o Rubem Alves dizia, a professora pede uma interpretação daquilo que eu escrevi, mas eu nem eu sei o que é que eu estava pensando naquele momento, né? Como é que a própria professora vai saber, né? Então, esses novos modelos de aprendizagem, e quando você invoca ali o que a Unesco ela referenda para o mundo, para a gente aprender, quando você retoma os teóricos já lá atrás, Vygotsky, né, Piaget e tantos outros que trouxeram de forma teórica, e num momento tão diferenciado do que a gente vive hoje, a gente percebe que existe sim uma evolução, mas muito mais que isso, existe uma essência. E essa essência é a mesma. Eu costumo dizer que a escola, neste tempo de pandemia, ela saltou do século XIX para o século XXI. Pois bem, e agora? Como é que nós vamos continuar isso com essa mesma ressignificação que nós estamos trazendo? Foi muito bom, muito brilhante, muito lúcida a sua apresentação, inclusive porque valoriza o papel do professor hoje nessa transformação, né? A essência do papel do professor. Acho que a família nunca esteve tão presente, tão próxima da aprendizagem de seus filhos como está hoje. Então, é bastante importante a gente pensar nisso. E eu vou aproveitar e eu vou pedir para você falar um pouquinho mais
mais sobre essa condição da aprendizagem pela experimentação, longe dos quadros teóricos que a gente tem, porque algumas pessoas ainda assimilam essa aprendizagem de experimentação dentro de laboratórios da escola, quando ela pode fazer até na horta, quando ela pode ser feita até em outros momentos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito. Quem fala um pouco disso e quem pergunta para a gente um pouco disso é o Gilberto da Câmara, que ele fala, olha, fazer experiência na escola requer laboratórios, e poucas escolas têm. É possível fazer experiências de aprendizagem somente dentro da sala de aula? Possível. Fala para a gente um pouquinho. Quando nós ampliamos um pouco essa questão da experiência, não só pensando nessa experiência do laboratório, né? A experiência que nós podemos promover com esse estudante, ela pode envolver elementos muito simples, elementos estruturados, que ela vai partir de um ponto mínimo, de um ponto de uma provocação, assim como eu trouxe na abordagem baseada em projetos, para que essa experiência possa ir se ampliando dentro da sala. Então, é interessante olhar para esse contexto da aprendizagem significativa e da experimentação, tirando um pouco esse foco também, porque agora que a gente está nesse espaço que a tecnologia também proporciona algum tipo de experiência, que nós não dependemos de tantos materiais, né? O aluno consegue, através de sites, de aplicativos, de plataformas, ter diferentes experiências também. Então, acho que o que define esse processo da experiência ser significativa e desconstrói um pouco essa questão de ter um laboratório. Lógico, se eu estou falando de aula de ciências, dependendo do tipo de experiência, eu vou precisar, sim, ter algum instrumento. Mas na falta desses instrumentos, essas simulações, essa construção com diversos tipos de materiais que podem ser mais acessíveis, que podem ser mais fáceis de conseguir dentro da escola, isso pode ser utilizado dentro da sala de aula. E a prática com experimentação, a prática com essa experiência, ela também envolve a maneira como você coloca os assuntos dentro da sala de aula. Então, as temáticas que você tem para promover dentro da sala, se você faz um arranjo com metodologias ativas, se você pega uma temática que você vai trazer na próxima semana e dispara para esses estudantes numa forma de uma aula invertida, que ele tem que produzir alguma coisa, que ele tem que ser questionado por alguma coisa, que ele tem que olhar o seu entorno e, através desse entorno, ele coletar dados, ele fazer algum movimento em casa ou ali ao redor, na sua comunidade, com a devida segurança, você já começa a promover uma experiência com aquele tema. Ele começa de uma coisa que talvez seria teórica, que seria trabalhada dentro da sala porque você não tem um laboratório, porque você não tem condições, e essa relação dele com o conhecimento, ela começa a se expandir através dessa busca. A experimentação tem uma relação com busca, tem uma relação com esse aluno se questionar dentro daquele tema. Então, isso consegue ampliar bastante aí o uso de metodologias ativas com as temáticas, pode promover uma experimentação maior usando elementos do entorno, usando elementos do próprio tema também. A gente acompanhou esses tempos, nós temos acompanhado esses tempos, uma transformação muito grande vinda da Finlândia, que se torna referência em outros países, que é o novo modelo de sala de aula sem currículo, né, sem matérias. Quer dizer, tem o currículo, mas não nesse currículo formal que nós estamos acostumados. E eu penso, aí você vai poder confirmar ou não, que isso passa muito pela experimentação. Passa. Né? Isso passa. E essa questão do currículo, desse currículo vivo, desse currículo que acontece nesse momento em que a gente vive, ele faz muito sentido se olhar para o contexto pandemia. Eu posso olhar, por exemplo, para o ensino médio agora, que está sofrendo toda uma reformulação, e perceber que, pela habilidade, se eu olho para geografia, história e ciências, talvez, ele tem ali um contexto falando de democracia. São 3 disciplinas que agora vão ser olhadas por área, que eu tenho um objetivo maior, que é desenvolver uma habilidade e uma competência ali dentro. Então, esse currículo das disciplinas, esse currículo segmentado, ele começa a ser construído por um conjunto de habilidades que são essenciais, e dessas habilidades, a partir do contexto da Finlândia, a partir do contexto do Distrito Federal, do contexto de Londrina, que é completamente diferente, os educadores vão colocando elementos para que aquela aprendizagem seja mais significativa. Então, quando eu olho para currículo,
eu tenho que pensar nesse currículo vivo, que ele tem a participação de todos esses atores. E olhando para o currículo também, dentro dessa questão da Finlândia, quando você puxa o olhar deles para desenvolvimento integral, o currículo não contempla só a aprendizagem dos alunos, contempla a aprendizagem dos educadores, contempla a aprendizagem das famílias que fazem parte daquele contexto. Então, você ter um conjunto de premissas voltados para habilidades e competências, e para desenvolver essas habilidades, quais são os elementos que eu tenho que colocar dentro do meu currículo? Quais são ali as temáticas, quais são os conteúdos, os assuntos que vão sendo incorporados? E como o mundo muda de maneira veloz, como a gente está falando do VUCA, não dá para ter um currículo engessado, fechado, um currículo formal ali só de conteúdos, uma vez de que esses ciclos eles se tornam cada vez mais dinâmicos. Então, é a parte disso que muda também. Léo, aproveitando, então, já trazendo a pergunta da Maria Amélia Mirandola, do Rio de Janeiro, ela pergunta assim, pede uma orientação de como utilizar as ferramentas para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, uma vez que eles precisam contextualizar sua aprendizagem. E, nesse sentido, eles têm muitas dificuldades em acessos às ferramentas tecnológicas, ao computador, o WhatsApp. Como você orientaria para que conseguisse efetivamente fazer a aprendizagem independente dessas ferramentas, ou apesar da falta das ferramentas? Uma situação que é muito importante quando a gente vai falar de planejamento, respondendo a pergunta em relação ao EJA, fazer um momento antes decompondo esse problema. Então, vamos olhar para esse público, vamos olhar para a realidade dessa turma do EJA. Quantas são as pessoas que têm essas ferramentas? Quantas são as pessoas que não têm? Qual é a forma, talvez, de acesso dialogado e planejado com essas pessoas poderia ser possível para elas? Então, acho que pensar no contexto dessas pessoas e fazer uma decomposição do problema, pensando elementos ali, estratégias, que nós estamos vendo vários aí dentro da pandemia, né? Quinzenalmente, as pessoas vão até o local no sistema do drive-thru, e aí tem material impresso, e aí tem material que vai ser compartilhado ali, escolas que conseguiram apoio de ONGs, de entidades que apoiaram ali levando tecnologia, levando ferramentas, levando internet. Então, acho que é bacana nesse momento fazer um planejamento desse contexto, não ficar naquele momento de um cenário, não tem, mas não tem quantas são essas pessoas, que pessoas teriam acesso, que canais a gente consegue montar ali para minimamente elaborar um plano para esse plano conseguir atender aquele grupo ali de pessoas. Mas acredito que fazendo esse planejamento com as ferramentas que nós temos hoje, mas não temos muitas ferramentas, precisa ser de fato um material mais ali físico, impresso, etc. A maneira que você vai construir esse material é que vai ser o diferencial. Então, não é ter uma ferramenta tecnológica ou não que vai garantir uma aprendizagem significativa, mas como você constrói esse conteúdo, como você constrói os comandos, como você organiza um percurso metodológico com um pacote de atividades, com uma intencionalidade que vai fazer com que essas pessoas, mesmo em casa, com poucos recursos, elas vão ter uma aprendizagem significativa. Então, acho que o desenho dessa intencionalidade e expectativa com essas pessoas do EJA, né, com esses alunos, é que precisa ser pensado. Mas a pesquisa desses canais de comunicação agora de conteúdo, seja a plataforma, o WhatsApp, o espaço, por exemplo, de uma aula online, um Meet, um Zoom, um Teams, olhar para tudo isso e pensar como é que você democratiza, como é que você consegue ter um alcance maior. Infelizmente, nós teremos pessoas que não serão alcançadas por N situações do nosso país. Infelizmente, isso é real. Mas como é que eu diminuo esse impacto, levando possibilidade ao maior número de pessoas possíveis? Planejamento, mapeamento e o desenho dessas propostas para que elas possam, ali dentro de um tempo possível para essas pessoas continuar chegando lá, né? Para que não pare também, né? A pandemia mostrou o raio-x da discrepância, né? Nós tivemos a pandemia, a questão do acesso à tecnologia, da permanência, do desenvolvimento,
Mas mais que isso, Léo, eu penso que, se você puder falar um pouquinho para a gente, como também capacitar os nossos profissionais da educação, como preparar os nossos professores para esse novo trabalho, esse novo olhar, essa forma de projeto, o professor que indaga, o professor que constrói a pergunta, o professor que estimula a resposta, que desafia a curiosidade para construir o processo de aprendizagem. Então, como é que a gente pode trabalhar com os nossos profissionais de educação? Porque eu penso que não sou só eu, mas a cada leva de formação de profissionais da educação, a gente vai percebendo uma lacuna nessa formação. E como a gente pode contribuir para transformar isso de uma forma melhor para todos nós? Perfeito. Tem uma palavra que eu gosto muito e que é uma palavra que me define quanto profissional de educação todos esses anos. Nos meus últimos 4 anos, eu trabalhei direto com muitas escolas, né? Acho que você até leu lá no começo, mais de 70 escolas e de estados diferentes, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas também morei no Maranhão, trabalhei com escolas do Piauí, num contexto que é bem diferente, pensando em Rio de Janeiro, São Paulo, e hoje moro no Distrito Federal e trabalho com algumas escolas aqui do Distrito Federal. Uma palavra que eu gosto muito é que nós, quanto gestores e as pessoas que promovemos essa educação, nós precisamos levar possibilidade para os professores. Essa palavra possibilidade, ela me agrada muito e ela faz muito sentido, porque nós não vamos resolver todos os gaps da formação, seja de uma instância das universidades, seja de uma instância do próprio professor. Nós não vamos resolver, mas nós podemos levar um cenário mais possível. E como é que a gente leva esse cenário mais possível para os professores? Primeiro, encarando que os professores precisam de tempo para a formação continuada. Nós não conseguimos ter uma formação continuada se as escolas em si não conseguem destinar ali um tempo de qualidade para que esse professor possa continuar estudando, para que ele possa continuar se aprimorando ali dentro das práticas. Então, esse tempo de espaço, ele é muito importante para essa formação continuada. E cabe a nós, professores, e aí nós, professores, precisamos também abandonar alguns rituais pedagógicos que nós tínhamos de um modelo atual. Então, perder um pouco o medo de errar, perder um pouco o medo de arriscar em algumas propostas. Eu tive durante muito tempo uma mentora que ela sempre me falava, quando eu ficava reclamando, eu era professora, eu ficava reclamando das coisas. E ela falava assim, Leozinho, mas o que te impede de fazer diferente? Por que você não faz essa aula diferente? E eu não tinha resposta para dar para ela. Então, eu sei que às vezes os nossos recursos podem ser limitados, uma série de fatores podem impactar a formação de professores. Mas eu acredito que pensar simples, olhar mais para o contexto que está fora da escola, olhe para o que está acontecendo ao seu redor e observe as suas práticas. E quando nós estamos no movimento de planejamento, eu trabalhei ano passado o ano inteiro desenhando planejamentos de acordo com a base. Vamos colocar essa base viva, vamos parar de ler a base e vamos viver a base. O que eu sempre trazia para os professores vamos pensar simples dentro daquilo que nós temos. E a partir desse pensar simples, com práticas pequenas que vão acontecendo, automaticamente vem uma resposta do estudante. E quando há uma resposta de engajamento do estudante, nós, como professores, queremos mais aquilo. E aí vira uma grande roda. Mas eu acho que o tempo é fundamental. Então, nós, gestores de escola, precisamos pensar qual é o tempo formativo que nós temos para esses professores. Então, não vale a pena ficar de 7 da manhã a meio-dia fazendo uma aula online atrás da outra. Nós precisamos ter momentos formativos, sim. E também, da nossa parte do professor, abandonar um pouco aqueles nossos rituais que nós precisamos saber tudo, que nós precisamos conduzir tudo. Abrir um pouco a mão desse controle, porque se tem uma coisa que a pandemia tirou da gente foi controle, né? Ninguém controla mais nada, não tem mais roteiro, não tem mais sinal, não tem um monte de coisa. Então, assim, abrir um pouco esse movimento, porque a aprendizagem ela é contínua. Agora, dos outros gaps, numa esfera maior, isso seria um momento para um outro papo, mas eu acredito que e o nosso tempo agora... A gente, assim, teria tanta para conversar e é um assunto que a gente se apaixona, que a gente gosta muito. Primeiro, eu queria pedir, você disponibiliza a sua apresentação? Podemos depois disponibilizar a apresentação? Com certeza. Gostaria que você fizesse as suas considerações gerais, o Ali já está ali esperando a gente, que você pudesse fazer as suas considerações.
Perfeito. A minha consideração é, independente do cenário que você, professor, que você, gestor, esteja agora, olhe para o seu contexto. Olhe para o seu contexto, veja quais são as suas possibilidades. Nós precisamos minimamente nos agarrar, imaginar, projetar cenários possíveis que sejam mais otimistas diante de cenários que são tão difíceis. E pense em quais são as suas melhores perguntas. Que perguntas você tem diante dessa nossa conversa aqui hoje? Que não são as respostas que vão movimentar a sua escola nesse momento tão importante. Não são as respostas que vão movimentar a prática do professor agora. São as perguntas. Então, se nós queremos ir além, se nós queremos transformar essa escola numa escola que continue promovendo aprendizagem significativa através de experimentação, nós precisamos ter boas perguntas, descomplicar algumas coisas, porque às vezes nós complicamos demais algumas coisas, e olhar principalmente para possibilidades. Nós não resolvemos tudo, mas nós podemos criar possibilidades de uma escola melhor, possibilidades de uma formação continuada melhor, possibilidades de um retorno ao presencial melhor. Então, quais são as suas possibilidades dentro do seu contexto? Muito obrigada, Léo, muito obrigada. Estivemos aqui com o Leonardo Rabelo, trazendo sua contribuição, sua experiência apaixonante. Se Deus quiser, vamos poder estar juntos novamente dentro em breve. Fica aqui agora com você, Alice. Muito obrigada, um grande evento, sucesso nesse congresso. Um abraço, Léo, muito obrigada.